Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Não, você não leu o título desse vídeo errado. E não só o movimento negro, mas o movimento queer e o movimento ambientalista são todos movimentos de uma plutocracia branca, tá? E de origem tanto norte-americana quanto europeia. E quando eu digo europeia, é da Alemanha para oeste, certo? Assim, se você for olhar todo mundo que investe em movimentos negros, todo mundo que financia mesmo esses movimentos, e negros, certo? E apoia, são pessoas brancas. São as antigas elites dominantes, são as plutocratas, é gente que, digamos, não é que envelheceu, mas está tentando se renovar, e por aí vai, certo? Então, por isso, eles criam grupos, criam causas, criam uma série de frições, tudo isso para dizer que se trata de uma minoria oprimida. Por exemplo, como é uma minoria oprimida, se na maioria da população brasileira, por exemplo, é negra? É claro que sim, há racismo. O problema é que esse racismo, esses movimentos negros, como os negros neles são minoria, eles têm que ser, não pode ser qualquer tipo de negro, certo? Por exemplo, tem que ser um negro pitoresco. Imagine, por exemplo, um policial negro, por exemplo, com cabelo curto, um negro bodybuilder, por exemplo, um evangélico negro, por aí vai, certo? A mulher negra, sabe, aquela evangélica que usa saia, coque, não, ela não é representada, ela não é negra, é uma branca, tem que ser negro pitoresco, um bandista, certo? Ou pelo menos usar um black power, um dreadlock, certo? A mulher não pode alisar o cabelo, tem que ter chapinha nem pensar, e por aí vai, certo? Tem que ser um negro com negritude. Tudo isso para que essa elite branca se sinta fazendo alguma coisa, e não que não seja em si de má vontade, tá? E não que isso não abra espaço para essa minoria negra que compõe os movimentos não sejam compostas na maioria por gente que se aproveita e uma menor parcela de gente séria. Para você ter uma noção do quão grande o envolvimento de uma dessa elite, dessa plutocracia branca, dos movimentos negro, queer e ambientalista, um pouco até o feminista, por exemplo, é que basicamente são grandes empresas, grandes corporações, certo? Ou então partidos da velha guarda, certo? Que estão representando eles. Partidos de longa data durando isso, certo? E não basta também ser, por exemplo, homossexual. Tem que se declarar, tem que ser bichinha, certo?
É aquela pessoa que acorda, por exemplo, umas 5 da manhã, pega um trem lotado, é homossexual, trabalha 8 horas, 1 hora de almoço, aí pega a outra e simplesmente quer curtir seu final de semana do modo que lhe aprouver, ela, por exemplo, não é atraída por isso, certo? Tem que ser ativista, entendeu? Como se houvesse consciência de classe, certo? Basicamente é aquele negócio que é informar sociedades para que tirar a liberdade individual. E é isso o hábito que eu digo. Querem botar a pessoa como tutelada e ensinar ela como deve viver a vida. Certo? E bom, seguimos em frente. Certo? E por que eu digo isso? Por exemplo, quem financia esses movimentos são grandes empresas. O Black Lives Matter, por exemplo, que é um movimento que cresceu quando o George Floyd foi assassinado, ele, por exemplo, recebeu doações milionárias das empresas, de grandes empresas. Hoje está pedindo mais dinheiro, porque gastaram consultorias milionárias, certo? E assim, o envolvimento dessa plutocracia branca é tão grande que, por exemplo, tiveram que criar coisas como lugar de fala, certo? Por exemplo, você não pode falar porque você é branco. Você não pode falar porque você não é homossexual. Você não pode falar porque você polui. Você não recicla o seu lixo. Certo? Então, isso daí e também protagonismo, né? Porque é tanta gente branca querendo se envolver, querendo até direcionar isso, esses movimentos, que de fato precisa-se desses parâmetros, né? Certo? Por exemplo, como eu disse, se você for um homossexual que quer só viver sua vida, por exemplo, você não está representado. Certo? Não, você tem que ser a bichinha. Certo? Você tem que ser desmunhecado. Se você for um transexual, não, você tem que dizer pro mundo, sou transexual, sou travesti. Não. As pessoas talvez nem queiram saber. Certo? Se você não fizer isso, você não tem consciência de classe. Certo? E bom, como é de uma plutocracia, de uma elite política branca, logo se vê que também o interesse o capital do lucro é motivado por isso. Por exemplo, a Budweiser lançou uma campanha recentemente com uma transexual e foi boicotada e essa campanha, ela foi boicotada e ela tomou prejuízos por isso. As vendas caíram. E isso é um problema. Ela já vinha mal das pernas e infelizmente é meio problemático isso. Por quê? Porque eles estão vendendo para uma minoria, certo? O problema não é se ver, não é fazer produtos voltados para os negros, para os transexuais, por aí vai. Eu acho que o gosto da cerveja nem mude para isso,
Mas o que eu digo é querer lucrar com minorias não me parece muito inteligente. Porque são minorias, certo? E também sobre a questão ambiental. Por exemplo, em Mariporã, não só Mariporã, como Cajamar, por exemplo, que não tem linha de trem, você precisa, quando você tem que acordar 4 horas da manhã, 4h30, para pegar um ônibus que vai te levar para a rodoviária da cidade, e aí de lá você vai pegar um segundo ônibus que vai te levar ou para Franco ou para o Tietê, na zona norte de São Paulo, para você pegar o metrô ou trem, certo? E assim, e de final de semana você escolhe não sair, porque ônibus esperar um ônibus é penoso, ou seja, carro é necessário, certo? Falam-se, rico tem que usar também transporte público de qualidade, por rico também usar. Não. O transporte público é decadente. Não é decadente, é deficitário, ineficiente. Por exemplo, se uma pessoa passar mal passar mal em determinada cidade, por exemplo, Franco, ou Mariporã, se a rua for de terra, por exemplo, às vezes nem precisa ser de terra, tá? Dependendo da localização, a ambulância não chega. No máximo é uma viatura, certo? E aí a pessoa e essa viatura para chegar leva uns 40 minutos. E o policial pode até ter treinamento para isso, contudo, ele corre risco se a pessoa morrer, por exemplo, no translado, certo? E também se a pessoa não tiver um carro e for uma situação de emergência, no meio da madrugada, é melhor já ir ligando para a funerária, certo? Porque transporte público não vai ter, certo? E não adianta dizer, vai de Uber, vai de 99, não tem, certo? Ou você arranja alguém com um carro ou você não tem, entendeu? Certo? E além disso, sobre os movimentos ambientalistas também envolvem isso, certo? Eles ignoram, tem essa visão europeia de cidades pequenas, tudo interligado por trens, metrôs, e por aí vai, né? Então eles acham que dá para viver sem carro, certo? Se não tem essa visão mais periférica mesmo da coisa, porque são uma elite, certo? E também imaginar o petróleo, eliminar o petróleo, certo? Não é só a questão do combustível, tem fertilizantes, tem plásticos, tem remédios, tudo isso está envolvido com petróleo, certo? Petróleo não é apenas uma fonte de energia, ele é matéria-prima para muitas outras coisas. Então, assim, eliminá-lo, reduzir é viável, eliminá-lo é quase impossível, certo? Então, pessoal, é isso, certo? Por trás de todos esses movimentos queer, negro e ambientalista, em menor medida feminista, tem sempre uma plutocracia branca ou uma elite política branca antiquada querendo se renovar. Obrigado.